Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024, 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora pelo Notícias Agrícolas no nosso site, noticiasagricolas.com.br, e também pelo nosso portal Notícias Agrícolas, ou melhor, no nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial, pela rádio Agro Hoje e também pela TV Clima Tempo. Então sejam todos bem-vindos. Aqui vamos juntando as notícias, preços, entrevistas, vamos fazendo as análises do que é mais importante observarmos entre as manchetes dessa terça-feira. Então, inclusive, vá participando, vá trazendo as suas perguntas, os seus questionamentos, de onde você fala, para que juntos nós possamos construir o Bom Dia Agronegócio. E entre os destaques da edição de hoje estão, claro, os desdobramentos contínuos da MP 1227, que desagradou a todos, só agrada mesmo ao governo federal e a sua necessidade arrecadatória, né? Gastando cada vez mais, necessitando de arrecadar cada vez mais também e nada de se cortar os gastos públicos. Vamos falar sobre isso. Vamos trazer ainda mais detalhes sobre o crédito que o BNDES divulgou ontem e começa a valer a partir desta terça-feira, de 15 bilhões de reais num crédito emergencial para o estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos trazer também a atualização dos números do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o progresso da safra e também as condições das lavouras de milho e dessa vez também de soja. Então juntos vamos entender quais são as notícias que aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro para direcionar o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos saber como é que os mercados estão funcionando nesta manhã de terça-feira. A Bolsa de Chicago, nós temos baixa de 0,2% para a soja, 11 dólares e 85 centes por bushel. Milho, 4 dólares e 53 subindo 0,3%. O trigo subindo timidamente 0,08%, vai a 6 dólares e 8 centes por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, os mercados dos derivados de soja. O farelo, pequena alta de 0,1% para 368 dólares e 40 centes por tonelada curta depois da disparada de ontem. O óleo de soja tem 43 centes mais 42 por libra-peso e uma queda de 0,6%. Bolsa de Nova York agora. Altas para café, açúcar e algodão. Boa notícia, portanto, para soft commodities. O café, 2 dólares e 21 mais 18 por libra-peso, 0,1% de alta. O açúcar, 18 centes mais 70 por libra, é uma alta de 0,4%. E o algodão, 71 centes mais 94 e uma alta de 0,2% na manhã desta terça-feira. Vamos checar também os demais grupos de commodities que não as agrícolas e o petróleo, que ontem subiu forte, testou a sua máxima em uma semana, fechou com mais de 3% de alta. Hoje cede um pouquinho, 0,3% de baixa para o WTI com 77 dólares e 52 centes e o Brent com 0,3% de baixa para 81 dólares e 44 centavos por barril. Gás natural, este sobe forte, 5,8%, o ouro 0,1% de queda, prata e cobre cedem mais agressivamente. A prata perde 1,9% e o cobre 2,2%. Para finalizarmos a rodada de preços, fechamento das commodities na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, commodities agrícolas. Fechamento negativo para farelo, em especial para o óleo caiu bastante, e o milho caindo timidamente. Claro que estamos de olho ali na China, bem de pertinho. A China volta hoje do feriado e, segundo as informações da Agriinvest Commodities, o destaque continua sendo a alta do preço do suíno. As top 3 produtoras reportaram seus números de maio. O volume de abates para a China caiu contra o mês anterior, mas continua subindo em relação ao ano passado. O destaque fica para a lucratividade. Em média, essas top 3 venderam acima de 15 yuans e 80 o quilo, o custo médio ficando entre 14,30 e 14,50 yuans por quilo. Fora isso, as grandes também venderam mais leitões, sendo que a margem dos leitões foi muito boa devido à forte procura. O quilo do leitão na China quase dobrou em relação ao começo do ano. Notícia intimamente ligada a você, por quê? Porque é aqui, né, o cerne do entendimento do mercado chinês de soja, na sua demanda por soja.
a entendermos a suinocultura, que é quem consome a maior parte da soja importada pelos chineses, não só do Brasil, mas das suas principais origens, já que nós estamos falando ali de um consumo majoritário para a produção de alimentação animal, de ração, e majoritariamente destinado aos plantéis de suínos. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos conferir as notícias da manhã. E na nossa primeira manchete desta terça-feira, claro que ainda seguimos tratando dos desdobramentos da medida provisória número 1227, que desagradou todo o poder legislativo, que desagradou todo o setor produtivo, do agronegócio à indústria. São mais de 20 frentes parlamentares que vão se reunir hoje, né, na reunião almoço tradicional da Frente Parlamentar da Agropecuária, já que a FPA está na liderança ali dessa articulação política para tentar derrubar esta medida provisória. A notícia que chegou no final do dia de ontem, e ela é fundamental, porque é dessa forma que iremos entender o que vai acontecer com a MP 1227, é de que o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, esteve reunido com o presidente Lula e também com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Nesta reunião, Rodrigo Pacheco deixou bastante claro que não gostou nada desta MP que da noite para o dia mudou e desorganizou o setor produtivo no país. Mais do que isso, Pacheco deixou bastante claro ao presidente da República que está bastante desconfortável com o fato do governo querer taxar os exportadores via a medida provisória e que isso precisaria pelo menos ter sido conversado com os parlamentares, conversado com os representantes de alguns setores e, mais do que isso, ter respeitado o prazo de transição para o contribuinte, coisa que não aconteceu, já que a MP tem validade imediata. E isso é bastante grave. Então, nesta reunião, que, repito, estiveram Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e também Fernando Haddad, da Fazenda, além de Lula e Rodrigo Pacheco, o recado de Pacheco foi bastante claro para Lula, que é o seguinte: caso o senhor não ache alternativas para compensar a desoneração da folha para 17 setores e pequenos municípios, nós vamos ter de devolver a medida, né? Agora, é importante lembrar que a devolução de uma medida provisória, ela é sempre um ato político bastante forte. Isso aconteceu poucas vezes no governo de Jair Bolsonaro, me parece que foram 2 vezes somente. É sempre uma medida bastante, não sei se agressiva é a palavra, mas é um gesto político muito forte, né? O entendimento disso pode causar ainda mais ruídos e ainda mais complicações ali nas relações já estremecidas do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o governo de Lula, já desalinhado desde o dia 1 do governo Lula 3. Então, essa medida provisória foi, né, pauta deste assunto, e Rodrigo Pacheco afirmou, inclusive ao presidente Lula, que fará e dará destino à medida provisória ainda nesta terça-feira. Segundo os bastidores, as conversas de corredores lá em Brasília, ou se devolve essa medida provisória ou derruba-se, né? Não existe um meio termo, não existe como arredondar essa situação e trazer algum benefício para os setores produtivos. Não, toda a economia do país, que já está bastante fragilizada por outros motivos, pode sentir de forma bastante agressiva, portanto, a continuidade dessa medida. Para trazer aqui alguns exemplos: 6 bilhões e meio de impacto no setor do complexo soja, 4 bilhões e meio no setor de carnes, 10 bilhões de reais no setor de combustíveis, que inclusive algumas distribuidoras já aumentaram os seus preços ontem por conta desse aumento de carga tributária. Então, o destino dessa medida hoje será decidido. Lembrando que o Supremo deu ao Congresso um prazo ali para que houvesse, né, uma solução para essa medida, né? O prazo dado ao Congresso Nacional para aprovar essa compensação da desoneração da folha para 17 setores e pequenos municípios, como eu falei, foi de 60 dias. E aí,
vem o governo federal, o poder executivo, e na canetada diz, não, vamos tributar alguns outros setores a mais, e a gente tenta fazer essa compensação. Senhoras e senhores, isso é inadmissível, né? E aí, nessa medida que muda tudo do dia para a noite, como também já foi colocado pelos parlamentares, as discussões ali, o burburinho, né, no Congresso Nacional são crescentes. Bom, nessa terça-feira se reunirão as frentes parlamentares, são mais de 20 frentes parlamentares, são esperados para este almoço, para essa reunião almoço, entidades do setor econômico brasileiro afetadas pela medida provisória 1227 e mais de 100 parlamentares, entre deputados e senadores, também insatisfeitos com as medidas. Estarão presentes ainda nesta reunião o presidente da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor João Martins, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, Vander Francisco Costa, da CNT, Ricardo Alban, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e Márcio Lopes, da CNCOP, que é a Confederação Nacional das Cooperativas. O encontro é uma articulação para que esta MP seja resolvida, uma vez que o governo não dialogou com a sociedade organizada, informa a FPA, e com o Congresso Nacional. A medida tem impacto nas empresas e também para o consumidor, e essa coalizão de frentes parlamentares vem chamando esta MP de MP do fim do mundo, né? Então, vamos acompanhar os desdobramentos. Bom, e os desdobramentos, eles continuam a acontecer. Na nossa segunda manchete de hoje, o PP, que é o Partido Progressista, partido, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, né, que é do PP de Alagoas, então, já acionou, o Partido Progressista já acionou o Supremo Tribunal Federal, o STF, contra a medida provisória, então, que limita a dedução do PiscoFins pelas empresas, também conhecida como MP do fim do mundo, MP do mal, já apelidaram essa MP de tudo que é coisa. A legenda argumentou que a MP é inconstitucional, inclusive Pacheco falou isso para Lula também, falou, olho vivo em presidente, porque não só pode ter inconstitucionalidade, como pode ter vício de constitucionalidade. Então, tá errada. A legenda argumentou que a MP é inconstitucional e pediu à corte que conceda uma liminar para suspender a validade do texto. A ação direta de inconstitucionalidade, apresentada pelo PP, foi distribuída para a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Abre aspas para a nota do partido. A restrição das regras de compensação de créditos tributários de PIS/PASEP e COFINS cria um cenário de incertezas ao setor produtivo do país, concedendo ao executivo o poder de implementar políticas de arrecadação além dos limites constitucionais, conforme sua conveniência. Fecha aspas. O governo pretende compensar o impacto da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. A desoneração vai custar aos cofres públicos 26,3 bilhões de reais só neste ano, e já a limitação do PiscoFins poderia gerar até 29,2 bilhões para os cofres do governo, eles rendendo ainda um lucrinho de 3 bilhões, né? Então, é por isso que eles estão de olho nesse dinheiro, né? Além do que, as empresas já têm créditos gerados também numa ordem bilionária que não poderiam ser utilizados. E é por isso a revolta. A MP entra em vigor no momento em que é editada pelo governo, porque temos aí essa validade imediata. Ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis automaticamente pelo mesmo período. Com isso, o Congresso tem até essa da desoneração. Com isso, o Congresso tem até 120 dias para analisar o texto. Caso a MP não passe pelo crivo dos parlamentares dentro do prazo, ela perde a validade. Deputados, senadores e empresários pressionam o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, a devolver o texto ao governo sem analisá-lo. Assim, a MP 1227, ela perde a eficácia. O PP ainda argumenta da seguinte forma: caso a medida provisória seja aprovada e convertida em lei, poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao contribuinte, em especial considerando que todo o impacto da distribuição seja repassado ao consumidor final. Não tem como um aumento de carga tributária não ser repassado ao consumidor final. Isso é custo de produção maior. É impossível não chegar ao consumidor final. E a gente está falando de comida, hein? De novo.
Para o partido, a medida pode causar um desequilíbrio concorrencial em uma infinidade de mercados, visto que a parcela ou uma parcela dos contribuintes com equivalente capacidade contributiva estaria sujeita a cargas tributárias diversas. Então vejamos como o STF vai acolher essa ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada ali pelo PP e está sob a relatoria do ministro da Suprema Corte, o senhor Gilmar Mendes. 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Este é o Bom Dia Agronegócio para você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Agro Hoje, pela TV Climatempo ou aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos trazendo ali as principais e primeiras notícias desta terça-feira, dia 11 de junho, trazendo para você ainda o andamento dos mercados. E no nosso quadro de entrevistas hoje estará conosco Jefferson Souza, analista de mercado de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Vamos falar de custos de produção e hoje nós vamos focar um pouco mais no milho. Na semana passada, o Jefferson esteve conosco para falarmos de soja, mas claro que ele vai atualizar essas informações também, porque os custos da safra 24-25 estão ali muito em evidência neste momento. Então já estaremos com Jefferson Souza e você pode ir se adiantando e fazendo as suas perguntas, não só para o Jefferson, mas se ficar também alguma dúvida sobre o que eu estou aqui relatando, vá trazendo o seu comentário, traga a sua opinião, o seu posicionamento, né? E a gente vai trazendo tudo isso por aqui no nosso momento Fala Produtor. Bom, na sequência das nossas informações de hoje, claro que uma outra notícia que dominou o noticiário foi essa linha emergencial de crédito disponibilizada pelo BNDES, anunciada ontem e que vale a partir desta terça-feira, dia 11 de junho, disponibilizando 15 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. Os recursos vão ser destinados para 3 linhas para empresas atingidas pelas enchentes, que vão ali ter alguns pormenores ali para atender, para ter acesso a esse crédito. Segundo o presidente do BNDES, o senhor Aloysio Mercadante, é a linha de crédito emergencial mais rápida, né, que o Brasil já viu aí nos últimos anos, num montante de recursos tão importante como esse. Palavras de Aloysio Mercadante, análise do próprio presidente do BNDES, que anunciou nesta segunda-feira que vai iniciar hoje a operação para liberar 15 bilhões de reais em 3 linhas de créditos para empresários e pessoas físicas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os valores máximos a serem contratados variam de 300 a 400 milhões de reais e os juros são de 0,6 a 0,9% ao mês. O crédito poderá ser fornecido a empresas de qualquer porte, cooperativas, produtores rurais, transportadores autônomos e empresários individuais. Quem quiser tomar o crédito precisa estar em uma das cerca de 70 cidades em que houve a declaração de calamidade pública. Teve todo tipo de declaração, emergência, calamidade e outras, né? Urgência. Então, você precisa, para acessar este crédito, estar nesta lista de 70 cidades, um pouco mais, que tiveram a sua declaração de estado de calamidade pública. Os empresários precisarão preencher ainda uma declaração de que sofreram perdas em decorrência do desastre climático, mas não será preciso provar os prejuízos, até porque os prejuízos estão registrados pela imprensa, pelas instituições locais, né? O prejuízo está bastante claro e latente. Poderão procurar os bancos a partir de terça-feira e os recursos aprovados serão liberados a partir do dia 21 de junho. O contrato determina às empresas uma meta de restabelecer o nível de emprego que tinham antes da enchente. Os empresários terão 10 meses para atingir este resultado. Então, as pessoas terão de ser ou recontratadas ou novas pessoas contratadas, mas precisam, então, alcançar esse nível de emprego. Bom, serão 3 linhas de crédito para máquinas e equipamentos para financiamento, a aquisição de máquinas e equipamentos para recompor a capacidade produtiva afetada de todos os setores, o valor máximo por cliente, até 300 milhões de reais. O prazo, até 5 anos, com 1 ano de carência. Taxa de juros, 0,6% ao mês. Investimento e reconstrução. Financiamento a projetos de investimento, tais como a construção de fábricas, galpões, armazéns, estabelecimentos comerciais, entre outros. O valor máximo por cliente também é de 300 milhões de reais. O prazo para o pagamento, nesse caso, é de até
10 anos e a carência de 2. A taxa de juros também 0,6% ao mês. Capital de giro, que vai ser um apoio financeiro para necessidades imediatas, tais como pagamento de folha e ou fornecedores, recomposição de estoques e demais gastos para manutenção e ou retomada das atividades. Valor máximo por cliente chega a 400 milhões de reais. O prazo, 5 anos com 1 de carência, taxa de juros 0,9% ao mês. Abre aspas para Luiz e o Mercadante. É um desafio muito grande para esses empresários se reconstruírem, mas também para um sistema financeiro oferecer crédito, porque a análise de risco é diferente. As garantias estão, muitas vezes, fragilizadas e a situação das empresas é muito diferenciada. É uma operação que sai das normas e do dia a dia das restrições bancárias. Bom, ainda segundo a Luiz e Mercadante, 7 bancos já estão prontos para atender os seus clientes a partir de hoje. Entre eles estão o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o Banrisul, o Bradesco, o Banesul, o Banco Safra, Sicredi e Cressol. Busque essa ajuda, é seu direito, tá? Busque entender, busque ter inclusive informações da sua comunidade, né, do seu entorno, e tenha um profissional de confiança ao seu lado para ir ao banco tomar este crédito. A partir de hoje já está valendo. É o mínimo que o governo pode fazer, é o mínimo que o BNDES pode oferecer, né, para um estado que foi devastado, precisa ser reerguido e claro, né, você vai ter que pagar por isso? Vai ter que pagar. Mas que você tenha força para isso, força de trabalho para recomeçar a sua vida, para retomar as suas atividades. E se você, né, pode inclusive ajudar os profissionais que estão fazendo isso com informação, com orientação, você que é advogado, você que trabalha em sindicatos rurais, você que trabalha em cooperativas e pode dar esse auxílio de informação, principalmente a pequenos e médios agricultores, né, para que ele possa chegar ao banco e fazer a operação que melhor cabe no seu bolso, faça isso também. Isso faz parte de continuarmos a ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer. Isso é muito importante, que esse dinheiro chegue e seja feito com o uso de muita saúde e segurança por essas pessoas. É o mínimo, né, que se pode oferecer agora para o estado do Rio Grande do Sul. 8 horas e 32 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Bom, ainda falando sobre as informações importantes que nós temos nesta terça-feira. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe a atualização da classificação das lavouras de soja, de milho, e pela primeira vez na safra 2024-25 trouxe esses números também para a soja, além do avanço do plantio. Pois bem, para a soja, a semeadura já alcançou 87% da área contra 78% da semana passada. O mercado esperava um pouquinho mais, 89%, mas veio alinhado, né, de certa forma, com as expectativas do mercado, o plantio dos Estados Unidos, o plantio norte-americano. O número no ano passado era de 95%. Eu tenho sempre lembrado aqui que o ano passado teve um plantio fora, né, dos padrões, num ritmo bastante acelerado, e a média para este período é de 84%. Então, está em linha ali com a média e um pouquinho acima, né? O plantio tem estado acima da média já desde o início dos trabalhos de campo. O boletim do USDA apontou ainda que 70% dos campos de soja já germinaram, contra 55% da semana passada e 66% da média para este período do ano. Sobre a classificação das lavouras, 72% dos campos de soja estão classificados como bons ou excelentes. Esse era exatamente o número que o mercado esperava na sua expectativa média ali. Então, 72% alinhado com as expectativas. Mais do que isso, é um número que está bem acima do mesmo período do ano passado, quando 59% dos campos estavam classificados desta forma. Bom, para o milho também há informações. Então, no caso do milho, os campos estão 95% plantado, a área está 95% plantada no caso do milho. Eram 91% na semana passada e 96% da expectativa do mercado. Então, um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, mas ainda assim alinhado também com o esperado. No ano passado, o plantio estava concluído nesse mesmo período do ano.
em 98% da área, praticamente concluído, mas a média é de 84%. Então, temos também um plantio de milho que corre bem e está acima da média. O índice de lavouras em boas ou excelentes condições para o milho está em 75%, ou melhor, em 74%, caiu um ponto percentual em relação à semana anterior, que tinha 75%, então 74% do milho em boas ou excelentes condições. Há um ano eram 61%, então, assim como acontece na soja, nós temos também uma boa classificação para o milho em relação ao que se apresentou no ano passado. E é importante que se diga que, se a gente olha, principalmente, acho que uma das imagens mais importantes de monitoramento para entendermos essa classificação do milho e como isso impacta num entendimento de como é que o mercado vai reagir, de como é que a safra está sendo esperada, é esse número que mostra-se bastante acima. E essa imagem a que eu me refiro é a do Drought Monitor. Amanhã a gente pode falar um pouco mais de clima nos Estados Unidos, né? Ainda os desdobramentos políticos e tudo mais ainda dominam o noticiário, mas amanhã a gente pode falar um pouquinho mais de clima lá no meio oeste americano, lá no Corn Belt. Mas este mapa do Drought Monitor, ou monitor da seca, que é um mapa muito utilizado pelos mercados, né, pelos agentes do mercado nos Estados Unidos, ele mostra que há pouquíssimas áreas afetadas com secas em qualquer nível, ou severa, ou né, superficial. As áreas são muito pontuais. No ano passado, nós tínhamos um mapa muito colorido, mostrando que era uma seca generalizada. Por isso que se perdeu bastante soja, bastante milho, bastante trigo, inclusive no inverno ainda se perdeu bastante trigo, né, nessa safra que está sendo colhida agora nos Estados Unidos. Então há uma condição que traz ali uma tranquilidade um pouco maior. Até agora, não há grande ameaça à nova safra dos Estados Unidos, né? Então ela corre bem, ela corre com tranquilidade. De novo, até este momento. Pode ser que amanhã a situação mude? Pode. Pode ser que venha uma chuvarada, pode ser que falte chuva, pode ser que o Laninha se configure efetivamente e pegue em cheio a safra americana? Pode. Até agora, por enquanto, nada. Então, nesta terça-feira, o que nós temos? Estabilidade para os preços da soja, estabilidade para os preços do milho. A soja é estável do lado negativo da tabela, tem baixas de 1,25 a 3,5 pontos. Então, julho, 11 dólares e 84. O novembro, mercado spot, o novembro, que é referência para a safra americana, 11 dólares e 57. Percebam o spread, a diferença, quase 30 centavos, porque aí novembro a gente já tem a oferta americana disponível, com a possibilidade de ser uma boa oferta, né? Uma boa safra. Para o milho, nós temos também uma diferença ali dos vencimentos, mas o spot, nesse caso, está invertida a curva. O spot está mais baixo, o valor, 4 dólares e 53, 1 ponto mais 25 de queda, e o dezembro, que é uma referência importante para a safra americana, bem como o setembro também. O setembro tem 4,57, o dezembro 4 dólares e 70. Nós temos aí pequenas altas de 1,25 a 2,5 pontos nos futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago. Bom, para fecharmos as notícias da manhã desta terça-feira, uma outra informação importante ainda está relacionada ali ao leilão de arroz que foi realizado pela Conab no dia 6 de junho. Esse leilão gerou uma série de questionamentos, uma série de resultados duvidosos. Todos estão, né, a manchete hoje do Valor Econômico é de que esse leilão acendeu um alerta geral na cúpula, na alta cúpula do governo federal, né? E há, claro, todo tipo de informação nesse momento. Uma dessas informações é de que o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, está reunindo assinaturas para abrir a CPI do arroz. O deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, já reuniu 100 assinaturas até ontem para abrir essa CPI, e a comissão, se vingar, tem suspeita de sobra para investigar, nos informam as agências de notícias. Duas empresas criadas em 2023 por um ex-assessor do atual secretário de política Neri Geller e recém-nomeado, abocanharam 44% do produto a ser comprado no leilão pelo governo, embolsando 580 milhões de reais. O ex-assessor é Robson de Almeida França, que trabalhou com Geller quando foi deputado. Ele já foi chamado, inclusive, a Brasília
para dar explicações e afirma aos ministros, né, com veemência, que não tem qualquer ligação com este negócio, né, com os negócios realizados ali no leilão. A terceira empresa, que vai faturar 730 milhões de reais, vai intermediar a compra para uma loja de venda de pães e queijos em Macapá, no Amapá. E o TCU e a Polícia Federal têm caminhos de sobra, então, para carregar essa investigação. Vejamos se o deputado Zucco vai conseguir angariar ali todas as assinaturas que precisa, mas fato é que os resultados do leilão de arroz, eles geraram inúmeros questionamentos. Esses questionamentos começam a ser respondidos. Ontem, o presidente da Conab, o senhor Edgar Preto, veio trazer uma nota de esclarecimento, ontem ou na sexta-feira, salvo engano, falando sobre as empresas que arremataram os lotes que foram ali leiloados na quinta-feira, dia 6. Lembrando que 88% das 300 mil toneladas ofertadas foram adquiridas por 4 empresas, sendo uma locadora de veículos, uma sorveteria, essa terceira, uma loja de vendas de queijos em Macapá, uma pequena loja chamada Queijo de Minas, e também uma trading de Florianópolis, né? Então, todas as perguntas estão sendo feitas e as respostas precisam chegar. São 8 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora nós vamos continuar recebendo informações, mas direto dos campos brasileiros, acompanhando as realidades das safras, os relatos que nós vamos recebendo das mais diversas regiões do Brasil, mostrando o dia a dia do produtor rural, mostrando, né, as realidades das safras, as realidades do Brasil que produz, e você acompanha conosco esses relatos agora. Ó, verde a folha. Olha como tá verde. O milho tá seco, ó. Já tá, a espiga tá bem seca do 7300. E o como dele, ó, verde. Vamos ver como é que tá a estabilidade dele. A cana totalmente firme, do 7300, milho super precoce. Esse é um milho super precoce, rápido, sabugo bem fino. Um milho que ele pendoa com 55 dias e ele tem uma perca de água muito rápido. 7300, super precoce, KWS. Ê, Maranhão, velho, assombrado, feijãozinho. Não vai ter 470, vai ter mais de 12. Feijão de japonês, parece um chumbo.
Vocês viram aí, né? Relatos importantes que chegam direto dos campos brasileiros. Então, mande a sua participação. É muito importante que a gente continue a receber esses relatos para juntos nós construirmos as realidades das safras brasileiras. É isso que vai mostrar, né? E vai ampliar o alcance da sua informação. Então, isso faz parte, inclusive, do andamento dos mercados. É importante que esses relatos continuem a chegar para que o seu dia a dia seja conhecido por cada vez mais pessoas. E o seu dia a dia inclui, inclusive, os seus custos de produção que estão sendo formados para as próximas safras. Aliás, essa recente alta do dólar, o dólar se aproximando dos R$ 5,40, ontem tendo encerrado o dia com R$ 5,36, vai impactar diretamente nessas estratégias de planejamento. Um dos assuntos para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa terça-feira. E quem nos ajuda nesse entendimento é Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo. Carla, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo e com toda a audiência. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Jefferson, temos aí um momento de atenção, de monitoramento com esse dólar se aproximando dos 5,40. Eu imagino que esse seja um dos seus pontos de atenção, dos seus sinais de alerta, porque o mercado de fertilizantes vai sentir direto no coração, né? Sem dúvida, Carla. Tenho dois fatores importantes. O primeiro deles é que o fertilizante está subindo em dólar por tonelada, que já seria uma alta. E você tem agora um fator cambial também. Essa apreciação do dólar frente ao real já traz uma pressão de alta para o preço de todas as matérias-primas no Brasil, as principais consumidas, falando de fertilizante. Antes de a gente iniciar nossa conversa, eu fiz um balanço rápido de 30 dias, o que o preço subiu em real por tonelada. A ureia eu tenho 14%, para o MAP eu tenho 9% e para o cloreto de potássio eu tenho uma alta de 6% em 30 dias, em reais por tonelada. Isso porque o câmbio ele passa de 5,12, como você comentou, para flertar com 5,40 agora. Tudo isso no intervalo de 30 dias. Então quer dizer que a ureia está subindo em dólar, e o câmbio também está ajudando para que essa pressão de alta ela se intensifique quando o produtor vai comprar o seu fertilizante lá na ponta. Jefferson, eu vou te pedir a gentileza de abaixar só um pouquinho a sua câmera. Acho que ela se mexeu um pouquinho. Eu vou pedir para você fazer um pequeno ajuste só para tirar um pouquinho do seu teto. Agora tá ótimo, meu amigo. Excelente. Jefferson, dessa alta, né, que você elencou aqui para MAP, ureia e cloreto, quanto disso está atrelado ao dólar e quanto disso está atrelado aos fundamentos, ao que direciona efetivamente os preços desses grupos de fertilizantes? Se nós formos pensar no câmbio, eu tenho mais ou menos 5% de aumento no dólar, isso contemplando o período de 15, 14 de maio até agora. Então, em 30 dias, vamos arredondar para essa maneira, o câmbio sobe esse percentual. No caso da ureia em dólar, em custo e frete Brasil, eu tenho uma alta de $45 nesse mês, Carla. Então, quer dizer o seguinte, que nos últimos 30 dias para a ureia, eu tive um aumento no preço em dólar da matéria-prima, que só por si ele já daria um incremento no preço no produtor, e além disso você tem o preço do dólar subindo no Brasil também. Em resumo, né, para o produtor final, quando ele vai comprar a sua ureia, como eu disse, eu estou trabalhando de 14% a 15% de alta em 30 dias. Então é um aumento importante, ainda mais em um cenário que você vê aí alguns apertos, né, do lado da rentabilidade do produtor. Jefferson, você citou esse aumento da ureia na ordem de 15%, né? Na última vez que conversamos, na semana passada, salvo engano, ou na outra, nós demos bastante destaque para os fosfatados, dada também o seu movimento de alta, e a gente não conseguiu falar sobre os nitrogenados, né? E hoje a gente até se alinhou ali para falar um pouco, para dar um pouco mais de destaque para os fertilizantes ali mais direcionados ao milho, e eu queria começar com esse mercado de ureia, entender um pouco mais, né, com um pouco mais de detalhes, o que está direcionando esse mercado e quais são suas previsões a partir de suas projeções a partir desse movimento recente, desse último mês. Carlos, o principal fator que trouxe esse aumento para o preço na ureia está ligado a cortes na produção do Egito.
O Egito, ele, embora não seja um grande fornecedor de ureia para o Brasil, na verdade o Egito nem aparece na lista dos maiores fornecedores para o Brasil, mas ele é importante para os países europeus e para a Turquia também. E o Egito anunciou cortes na produção na ordem de 20%. E isso acontece por uma questão ligada ao gás natural. Como a temperatura subiu muito no Egito, o governo ele direcionou o gás para refrigerar as residências, o comércio e assim por diante. Quem padece nesse caso é a indústria de fertilizantes, que vê a produção recuando pela queda no fornecimento de gás natural. Foi isso que aconteceu. Então, o primeiro tópico que eu tenho de alta para o preço da ureia surge com essa questão envolvendo o Egito, que até então o mercado não contava. Além disso, você teve uma demanda que se aqueceu um pouco mais também. E para fechar essa história toda, lá na última sexta-feira, a gente vem com uma notícia de que os chineses também pararam de exportar. Já não estavam exportando ureia. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado, de janeiro a abril, a China exportou para o mundo inteiro 600 mil toneladas, mais ou menos, de ureia. Esse ano, ela exportou, no mesmo período, de janeiro a abril, por volta de 31 mil toneladas. Carla, isso não é nenhum barco de ureia. Exato. Ou seja, um grande player do mercado exportou no passado 600 mil toneladas, agora está exportando 30 mil toneladas. A nossa sorte, eu disse o seguinte, a sorte do Brasil e do mundo é que um grande comprador, que é o indiano, ele está de braço cruzado. Porque se ele tivesse ativo como ele já foi no passado, o preço da ureia estaria numa proporção muito maior do que está. Então, esse é o principal fator. Então, você teve uma disfunção entre a oferta e a demanda, e essa disfunção, ela eleva o preço da ureia para o Brasil e para o mundo. Não é uma particularidade nossa esse aumento. É uma particularidade que acontece no mundo inteiro. Então, eu posso dizer que no Oriente Médio subiu, na Rússia subiu, nos Estados Unidos também, e o Brasil não fica fora dessa. Jefferson, como é que os produtores estão se comportando diante disso? Eles acabaram retraindo as suas compras ou até avançaram um pouco temendo novas altas? Como é que estão as compras e as relações de troca se a gente olha para a próxima safra de milho do Brasil? Pensando na próxima safra, as compras estão bem atrasadas, Carla. Olhando a safrinha, vamos falar, né, que agora não é safrinha, a segunda safra, ela está atrasada. Né? A minha conta aqui para o Mato Grosso, que é o maior estado consumidor e aquele que puxa mais antecipado, Mato Grosso comprou por volta de 30% das necessidades para o ano que vem de milho, somente milho, o milho segunda safra. Para você ter uma ideia, a média para o período é 60% a 65%. Então, significa que o produtor está a metade comprado do que tradicionalmente ele estaria. Certo. Isso é um reflexo, claro, de um farmer selling que também não anda. As vendas de milho não estão se deslanchando. Embora ontem teve um dia um pouco mais agitado, mas, de modo geral, o farmer selling está atrasado. Então, o produtor, para a segunda safra, ele continua muito cauteloso em tomar suas posições. Em contrapartida, Carla, a gente teve uma boa corrida nos últimos 15 dias por fosfatados no Brasil e, consequentemente, hoje eu caminho para 70% das compras de adubo da temporada de soja 24-25. Ano passado eu estava com 61. Significa que nesse ano eu estou mais adiantado do que eu estava no ano passado para a soja 24-25. Agora, como é que você avalia esse índice mais adiantado, Jefferson? É um sinal positivo ou é um sinal de preocupação do produtor? Qual a sua análise, a sua avaliação? Você que está sempre em diversas partes do país, ouvindo produtores de diversas partes do Brasil, como é que você avalia o comportamento da aquisição de insumos para essas próximas safras? Tanto a próxima safra de soja, safra 24-25, como a próxima segunda safra de milho do Brasil. Olha, eu vejo o seguinte, Carla. Primeiramente, você ter um avanço nas suas compras é importante por uma questão logística. Agora, a gente tem que separar um pouco as coisas. Por que o Brasil está mais avançado? O Brasil está mais avançado por conta de um personagem chamado cloreto de potássio. Certo. Cloreto de potássio, ele está e esteve com uma relação de troca abaixo da média. Cloreto de potássio não é o problema de 2024. Pelo contrário, cloreto de potássio está sendo a salvação de 2024. Então, é por isso que as compras estão aceleradas. Quando eu falo do fósforo, que hoje acaba sendo o calcanhar de Aquiles do sojicultor, porque o preço está elevado, a relação está alta,
ele ainda tem uma certa desconfiança. Embora nos últimos 15 dias, Carla, a gente viu que o cenário ele provavelmente não vai ser de baixa para o fosfatado. Existia uma esperança, existia um sentimento que o preço poderia recuar. No entanto, nós não tivemos nenhuma alteração, pelo contrário, o preço no Brasil está subindo. O MAP está em alta, o triplo também e o super simples também, com um agravante. Algumas matérias-primas estão em falta no mercado brasileiro de fosfatados. O Jefferson, olha só, a pergunta do Cláudio Roberto Belli para você. Bom dia, o MAP chinês vai chegar? Provavelmente, nessa altura do campeonato, vai ser mais difícil ele chegar no Brasil. Pode ser que chegue, mas volumes reduzidos, não o suficiente para o preço recuar. Essa pergunta é interessantíssima do colega, porque o MAP chinês ele era a esperança para uma queda no preço. Inclusive, no mês de maio, se conversava sobre essa possibilidade. Entretanto, agora eu acho difícil uma retração no preço do fosfatado de alta concentração no MAP por conta disso. Eu acho difícil. As esperanças elas foram depositadas no passado recente sobre a China, e a China não saiu para o mercado com avidez. Porque não adianta nada fazer um lote aqui, um lote ali. Eu tinha que sair para o mercado com força. O chinês não saiu. O chinês chegou a fazer alguns negócios no Brasil a $555 custo de frete. O mercado estava 570, o chinês estava 555. Durou pouco. Foram lotes pontuais. Certo. Agora está unânime. O preço no MAP no Brasil está em alta. E o mais importante, Carla, as importações nesse ano estão menores do que o ano passado. Então, você, olhando o line-up, você percebe que o problema do fosfatado no Brasil ele é um problema real, porque você não tem no line-up. O line-up é o nosso indicador de oferta quando eu falo em importação. Sim. Se o line-up está menor, significa que realmente essa oferta ela não é uma oferta virtual, vamos falar assim, realmente é algo real. Não é artificial essa falta. É uma falta que está acontecendo no mercado brasileiro hoje. Eu destaco o super triplo, que foi um fertilizante que ganhou um pouco de espaço nesse ano, nessa temporada, e agora, conversando com os colegas do Mato Grosso, Goiás, eu sinto que você tem uma falta desse produto no mercado brasileiro. E é interessante, porque na última semana também, quando conversamos, Jefferson, você falava ao contrário do cloreto, por exemplo, que onde houve um aumento de importação, um aumento de chegada desse produto de forma considerável. Quer dizer, o mercado, me parece que, aí por favor me corrija se eu estiver equivocada, o mercado está bem desequilibrado, o mercado está desbalanceado, Jefferson. Sem dúvida, Carla. É interessantíssimo você pontuar isso, porque se de um lado eu tenho abundância de cloreto de potássio, isso é um fato, é inegável. Se você for pensar a quantidade ofertada no Brasil de cloreto de potássio, ela é maior, e eu arrisco a dizer que para o período ela é a maior da história. Em compensação, você tem uma escassez de fosfatado no Brasil. Então você tem um descompasso entre um potássio e um fósforo. Isso é bastante interessante da gente pontuar para quem está assistindo, porque eu digo o seguinte, esse ano, nessa temporada, o potássio vem trazendo para o produtor, no conjunto das coisas, uma relação de troca que não é tão ruim. É o potássio que está salvando. Se não fosse o potássio, nós estaríamos falando de relações mais elevadas nesse momento, se dependesse somente do fósforo. Jefferson, como é que está essa relação, né, e essa avaliação, essa análise para o mercado de ureia? Como é que está, né, o nosso fornecimento, o nosso abastecimento aqui no Brasil? Como é que estão essas relações de oferta e demanda? E, claro, as relações de troca quando a gente olha para a segunda safra de milho do país, a segunda safra do ano que vem. É interessante também essa pergunta, cara, porque na semana passada eu estava fazendo um balanço do primeiro trimestre do ano em relação à oferta e demanda nacional. O Brasil produziu de ureia, de janeiro até março, 0 quilos. Nós não produzimos nada de ureia de janeiro até março desse ano. O Brasil não está produzindo ureia, ou seja, tudo o que nós consumimos é importado. É importante dizer, o Brasil nunca passou nem perto de ser autossuficiente, nunca. Só que agora ele não está produzindo nada de ureia. Tudo o que nós importamos, tudo que nós consumimos é fruto de uma importação. Se eu for pegar o line-up hoje, ele está levemente abaixo do ano passado para o mesmo período, só que tem um ponto importante, o Brasil virou com o estoque de passagem acima. Então quer dizer que eu não sinto uma escassez no mercado como você vê no fósforo. É uma oferta menor? É uma oferta menor, mas não é uma escassez como a gente fala do fosfatado. E para a relação de troca, que foi a segunda pergunta sua,
Quando eu penso no Mato Grosso, né, que é o estado que mais avança e mais olha a troca, hoje, para uma ureia, eu estou falando acima de 65 sacas por tonelada para pagar o milho, né? Se eu for pensar numa história, é acima, porque o produtor busca para antecipação abaixo de 60 sacas. Então, eu estou acima de 65 sacas hoje, a relação entre milho e ureia no eixo da BR-163 no Mato Grosso. É uma relação que chama atenção, né, Jefferson? É uma relação acima da média para o período, né? Por isso que as compras também não se deslancham. É por conta disso, né? Você tem hoje uma ureia que está subindo, como eu falei, e o mais importante, né, Carla, você não vê uma resposta no preço da commodity. Isso. Uma coisa é a ureia subir, não tem problema. Agora, você tem que ter uma resposta na commodity, que é a consumidora do produto. Então, vamos lá, se você vê um aumento no preço da ureia e você vê uma compensação no preço do milho, maravilha. Eu estabeleço relações de troca que se comportam dentro de uma história. Agora, a partir do momento que você vê uma ureia subindo $50 a tonelada, isso num período de 30 dias, e você não vê uma resposta positiva na cotação do cereal, que é o consumidor, significa que o produtor perdeu o que é mais importante para ele, que é o poder de compra dele. Poder de compra, sim. Ele perdeu, ele diluiu, porque o insumo subiu e o preço do grão não correspondeu à altura. Então, isso é muito importante a gente entender. Existem alguns momentos, Carla, que eu posso garantir para você, produtor, compre que está tranquilo, né? Até por uma questão nominal. Eu dizia isso do sulfato. O sulfato de amônio era um fertilizante no Brasil que no mês de abril dava uma condição excepcional de compra. O sulfato, para você ter uma ideia, Carla, ele sobe de abril até agora mais ou menos $40 por tonelada. Isso representa mais de 20% de aumento num curto espaço de tempo. Pois é, e eu acho que dessa forma a gente consegue ir trazendo aqui algumas respostas para o Cássio Ribeiro de Paula, que ele diz assim: comparando os comportamentos antagônicos entre KCl e MAP, não seremos induzidos a uma conclusão meio que óbvia, não é manipulação de mercado? Eu ganho com o fósforo em um ano, meu amigo ganha com o cloreto no ano seguinte, com o potássio no ano seguinte e vice-versa. É mais ou menos isso, Jefferson? Acho que é mais ou menos isso, mas tá bastante claro que nesse momento não é uma manipulação de mercado, né? Nesse momento eu não posso dizer que é porque os números falam por si só, né? Sim. Eu não posso dizer que está sendo manipulado, tem oferta e não está sendo vendido. O line-up mostra para nós que a oferta é menor. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar os números, né? Contra fatos não tem argumentos. É uma coisa nós acharmos, outra coisa nós vermos na prática. Quando você pega os números de importação de MAP, eles estão consideravelmente menores do que o ano passado. Sim. Ou seja, o produto não chegou no Brasil. O que aconteceu fora da fronteira brasileira é uma outra história. Eu estou pensando no que nós temos aqui agora. E tem um ponto importante, né? Cada empresa ela possui a sua estratégia de comercialização. Não tem como eu dizer, ela está manipulando X, Y, Z. Não, é uma questão de um fato. Hoje nós temos uma oferta menor. Isso é comprovado através, não somente do line-up, é importante dizer, cara, nós temos hoje, através do MDIC, números oficiais da balança comercial brasileira. Se eu pegar os números oficiais da balança comercial brasileira, nós vamos verificar que o que nós importamos de MAP de janeiro a maio é mais ou menos 20%, inclusive mais até, do que nós importamos agora em 2024. Então, os números da balança comercial brasileira estão falando isso. Então, nesse momento, eu não posso afirmar que seria uma manipulação. Eu posso dizer que a oferta é menor. O que aconteceu da fronteira brasileira para fora é uma outra situação que acaba não sendo hoje o mérito que eu posso analisar, né? Eu posso analisar os números reais. A estratégia de cada companhia é particular dela. O José Passarini Neto tá te parabenizando pela análise, viu, Jefferson? Ele diz assim: bom dia, pessoal, parabéns pela análise, Jefferson. Essa semana estive em conversa com o Gabriel da Agriinvest. A Agriinvest vai dominar o Brasil, viu, o Jefferson? E temos também aqui uma pergunta do Alberto Tesmer que diz assim, ó, que eu acho que é bom pra gente concluir a nossa conversa, porque você foi trazendo todas essas sinalizações, né, detalhadamente, mas o Alberto pergunta assim pra ti: quais as perspectivas de preços de fertilizantes e suas possíveis flutuações no atual cenário?
É um cenário ainda bastante complexo, né, Jefferson? E é bastante importante que o produtor tenha esse entendimento de que não é um caminho comum para todos os grupos de fertilizantes, o que lhe vai exigir uma estratégia talvez mais detalhada, né? Sem dúvida. Indo direto ao ponto, Carla, nesse momento, para a soja, eu tenho algo que é mais importante que a relação de troca, que é a janela de compra. A relação de troca ela funciona até um certo momento. A partir do momento em que você não tem mais janela de compra, a relação de troca ela fica em segundo plano. É isso que a gente precisa entender. Em alguns momentos, ou melhor dizendo, na grande parte dos momentos, a relação de troca ela fala por si só. O termômetro que eu tenho é a relação de troca. A partir do momento que você entra em uma janela apertada, você coloca a relação de troca em segundo plano porque a tua janela ela está curta de tomada de decisão. Para a soja, ela, na minha opinião, o produtor nesse momento ele está em um ato, né, pensando a temporal, não tem muito o que fugir. Não tem muito. Nós estamos agora, hoje é 11 de junho, o produtor vai começar a plantar em setembro, né, na maioria das regiões, outubro em outras. É difícil você pensar numa queda, por exemplo, de um fosfatado até lá. Vamos pensar o seguinte, logicamente falando, se o fosfatado ele não caiu até maio, em que a demanda estava fraca, será que ele vai cair agora em que o produtor precisa comprar? Pensando numa lógica, eu acho difícil. A esperança que nós tínhamos, ela foi depositada até maio, até mais ou menos 15 de maio, porque lá fora estava com sentimento de queda, esperava-se que uma China viesse para o Brasil exportando mais, isso e aquilo, enfim, mas daqui para frente as coisas mudaram. E o mercado ele é dinâmico. A gente não pode se agarrar a uma tendência e dizer que ela vai percorrer até o final. Não tem como. E os ventos, eles mudaram. Hoje, o que se tem no Brasil é uma certa escassez de fosfatado. Então, é difícil. Para o nitrogenado, Carla, a curto prazo, ainda tem impressão de alta. Provavelmente. Difícil fugir também. Agora, médio e longo prazo, N é volátil. Nitrogenado é volátil. Então, para eu chegar e falar para o produtor, olha, vamos manter esse papo que vai subir ainda mais, eu ainda tenho uma janela para a segunda safra. Sim. Então, é muita cautela, tem que tomar cuidado com isso. E potássio, nós estamos há 10 semanas praticamente estáveis no custo de frete, porém eu deixo o alerta para o produtor. O seu preço final, em reais por tonelada, está subindo por uma questão hoje cambial. Isso é importante também. E Jefferson, acho que em qualquer cenário, né, o produtor que está vendo que o mercado, como você também já pontuou, não tem uma reação como talvez os produtores esperassem, soja, milho, o próprio trigo, o Márcio Eno, inclusive, falou aqui, né, que no atual momento do trigo, nessa falta de chuva em que sofre o Paraná, não anima nem aplicar fertilizante no trigo. É compreensível, mas é importante que o produtor se lembre do peso que os fertilizantes têm nos seus custos de produção e o quanto eles são determinantes para que a produtividade possa, em determinados momentos, compensar esses preços mais pressionados, né, Jefferson? É via produtividade que o produtor talvez vá ter mais competitividade e muito disso passa pela adubação, passa pelos seus sistemas de estratégias de uso de fertilizantes, né? Sem dúvida. Fertilizante é fundamental, né, cara? Quando você pensa em produtividade, não é nem. É óbvio isso, né? Nós sabemos. E o peso que o adubo tem num custo de produção é o maior, cara. É o maior peso que eu tenho. Ah, mas o arrendamento é maior, tudo bem. Eu tô falando de insumos, né? Se eu for elencar hoje, por exemplo, na soja, eu tenho fertilizante defensivo e semente. É o maior custo que eu tenho. O produtor precisa olhar para isso. E, claro, Carla, não posso chegar e recomendar corte de nada, né? Não é uma função Claro. nossa como analista, porque eu não conheço a realidade do produtor. Cada um tem a sua realidade. O que nós sabemos é uma questão econômica para determinado momento. Agora não é possível determinar, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, não sei a realidade que ele tem. Mas é muito importante essa questão de produtividade. Eu falo que a produtividade sempre joga ao favor do produtor. Porque se ele produzir 30 sacas, Carla, ou ele produzir 70, ele tem que pagar diesel igual, ele tem que pagar funcionário igual, ele tem que pagar depreciação de máquina igual. A Na produtividade mosca. sempre vai jogar a favor do produtor. Sempre. Independente, se você produzir 30, você tem a tua folha salarial que você tem que pagar todo Sim. mês. Se você produzir 70, você tem a tua folha salarial. São custos que independem da produtividade. Vamos supor, eu vou aumentar um pouco no adubo, vou aumentar um pouco numa aplicação de fungicida, mas eu vou ter um ganho que compense tudo isso,
vale a pena. A produtividade tem esse milagre, porque mais ou menos 40% do teu custo independe de quanto você produzir. Então quer dizer que quanto mais você produzir, mais você vai conseguir ter o que é o mais importante de uma lavoura, que é a rentabilidade. Jefferson, sempre muito bom te ouvir, ter as suas análises, o seu detalhamento. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seguiremos trazendo você aqui no Bom Dia Agronegócio para responder as perguntas da nossa audiência, para trazer as suas análises atualizadas. Meu amigo, uma ótima semana para você. Hoje ainda é terça-feira, eu ia dizer bom final de semana, mas ainda está longe. Então, uma ótima semana para você, que seja bastante produtiva. A gente continua a se falar. Muito obrigada. Carla, obrigado a você, obrigado por toda a audiência. Sempre um prazer conversar com vocês e começar a semana, né? Terça-feira, podemos dizer que estamos começando a semana ainda com boas informações. É isso Obrigado mesmo. a todos pela atenção. Obrigada, Jefferson. Até mais. Bom trabalho para você, Até meu mais. amigo. Até mais. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Se nós formos buscar um estudo, que não é muito antigo, é um estudo recente, vai lhe apontar que os fertilizantes foram trazidos ali pelos entrevistados nesse estudo como uma das maiores invenções da humanidade. Poderia ser a lâmpada, poderia ser a energia elétrica, poderia ser o telefone, mas não, né? Os fertilizantes foram apontados ali porque são eles que continuam a revolucionar a agricultura não brasileira, a agricultura do mundo, né? É ali que está garantida a segurança alimentar e tudo mais. Então, assim, é utilizar com sabedoria, entender as suas relações de troca, o seu poder de compra, as suas janelas de compra. As análises do Jefferson são sempre muito completas, né? Elas não vêm só com o comportamento dos preços, mas elas vêm com dicas de ouro para você colocar ali na sua estratégia na hora de fazer a sua aquisição de insumos. E claro que os custos de produção para safras 24 e 25, em especial soja e segunda safra de milho do ano que vem, estão em voga porque o produtor está se planejando. Faltam exatos 3 meses para a gente começar a plantar a nova safra de soja do Brasil. Como é que está a sua aquisição de fertilizantes? Faça suas contas, entenda qual é o melhor momento para você. São 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer as perguntas aqui que foram feitas para o Jefferson, as gentis mensagens de bom dia que eu recebo diariamente. É muito bom poder dividir minhas manhãs com vocês. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Eu te desejo uma ótima terça-feira. Bom dia, bons negócios e até amanhã.